para nossa breve reflexão, nós vamos ler um texto que encontra-se lá em 1 Samuel, no capítulo 18, o versículo 9 em diante, que diz assim: E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Nesse segmento que eu tenho trazido, sempre uma mensagem baseada na vida do rei Davi, esse é um texto bastante interessante. Saul, ele já estava andando fora do propósito pelo qual Deus o tinha estabelecido. Deus já tinha ungido Davi através do profeta Samuel com o seu melhor azeite. Davi começou a trabalhar ou a viver no palácio do rei. Depois que venceu Golias, né? Saul trouxe ele para seu exército, tornou o capitão de um dos seus exércitos, né? Do seu exército. Davi ia nas batalhas, vencia as batalhas, mas era o Senhor que concedia vitória a Davi por onde quer que ia. E esse texto, ele é a sequência de um momento em que Davi e Saul eles vinham da batalha e as mulheres foram ao encontro deles. E elas fizeram uma canção que dizia que Saul matou milhares, só que Davi matou 10 milhares. Isso fez com que o rei Saul começasse a nutrir um sentimento de inveja, porque ele começou a dizer: gente, elas só deram milhares para mim, 10 milhares para ele. Por que só falta para ele daqui a pouco o reino? E a partir desse momento, né, Saul, que já tinha saído do propósito da vontade do Senhor, de vez em quando era atacado por um espírito maligno, começou a nutrir o desejo de querer matar Davi. Davi, que era apaixonado pelo rei Saul, alguém que era submisso à sua vontade. Davi via Saul como um pai, mas o desejo de Saul era matar Davi. Enquanto Davi via Saul como pai, Saul via Davi como seu inimigo por causa do seu reino, por causa do seu reinado, do seu trono, né? Mas algo chama bastante atenção nessa mensagem, porque Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Davi era um homem de Deus, como eu já relatei em alguns vídeos, alguém temente ao Senhor, que procurava andar de acordo com a vontade de Deus, tanto que no decorrer desse tempo pelo qual foi perseguido, houve duas situações em que Deus colocou Saul na mão de Davi. E ele não ousou tocar em Saul para tirar-lhe a vida, porque ele reconhecia que era um ungido do Senhor e que se ele estava andando de forma inadequada, Deus o requeriria dele mesmo, como assim o fez. Mas Davi não se atreveu. E que define muito bem essa mensagem que eu gostaria de deixar, ou essa breve reflexão, eu vou resumir em uma ilustração. Talvez você já tenha escutado, mas eu vou repetir. Conta-se que um dia uma cobra seguia um vagalume porque queria matá-lo. O vagalume começou a fugir dessa serpente desesperado. Todos os lugares por onde o vagalume ia, a serpente o seguia. De repente, o vagalume para em um beco sem saída, encurralado, né, e sem poder se esquivar da serpente. Ele lhe diz: Senhora serpente, eu posso lhe fazer 3 perguntas? Ela disse: faça, eu vou te matar de todo jeito. E ela pergunta: eu lhe fiz algum mal? Ela disse: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: também não. Então por que você quer me matar? E ela disse: porque eu não consigo ver você brilhar. O seu brilho pode estar incomodando muita gente, como aconteceu com o rei Saul e Davi.
Davi era um homem simples. Davi não tinha nada nele que pudesse ameaçar o reinado de Saul. Mas ele tinha algo e um brilho especial que Saul reconhecia que vinha de Deus, que o incomodava. Talvez você esteja passando também por essa situação na sua vida. Você talvez não tenha a riqueza que o seu amigo, ou seu colega, ou seu parente tenha. Mas o nada que você tem incomoda muito o que ele tem, por simplesmente você ser quem você é. Mas eu digo, não mude por causa disso. Continue sendo você, porque você, por ser você, incomoda. Essa sua luz incomoda, esse seu brilho incomoda. Mas como Jesus falou, brilhe a sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai. Não tema o mal, confie no Senhor, porque Deus ele está atento a isso que você tem passado, essas perseguições pela qual você tem sofrido, e que as pessoas muitas vezes ficam como espectador ou espectadores, assistindo sem querer fazer nada porque quer ver a sua destruição. Mas quem lhe colocou aí foi o Senhor, quem te estabeleceu nesse lugar foi o Senhor. E tudo que ele está fazendo, ele está no controle da sua história. O que eu peço e o que eu oro a Deus é que você viva uma vida de santidade. Que você esteja vivendo e praticando aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. E que você não viole os princípios do Eterno. Deus ele guerreia as nossas guerras. Deus ele levanta pessoas que vão nos cercar e nos brindar. O salmista no Salmo 91 diz que o Senhor tem dado ordem aos seus anjos a meu e ao seu respeito, para que nos guarde por todos os caminhos por onde passarmos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a palavra de Deus diz que nós não seremos atingidos. Então creia nisso. Que Deus possa te abençoar, que você possa aprender com essa breve reflexão à luz da Bíblia, que nem sempre você vai precisar fazer nada para incomodar os outros, porque o simples fato de você existir e brilhar já é desconforto para muitos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça e te livre do mal, que Ele te livre do laço do passarinheiro e desfaça toda obra maligna, todos os planos ocultos sobre tua vida, seja desfeito em nome de Jesus. Deus te abençoe.